A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Que estamos nós mais uma vez para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje dando continuidade aqui na leitura do livro de Juízes. Se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista, pois já estamos aí no vídeo de número 91. Isso mesmo, já estamos no vídeo 91 e é importante que você assista a partir do primeiro. Para isso, basta você acessar aqui o card que você terá toda a playlist para assistir e em um ano, junto comigo, você vai ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Mas não esqueça, você que está me assistindo agora, seja você que já vem assistindo os vídeos ou esse é o primeiro vídeo que você assiste, se ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Outra coisa que me ajuda também é se você compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas, amém? Então, vamos agora para a leitura de hoje. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja que mais uma vez aqui nós vamos ver aquilo que foi comentado na leitura aqui dos primeiros capítulos do livro de Juízes. O povo, quando morria um juiz, uma juíza, alguém que estava ali para lhes guiar na palavra do Senhor, vinha então uma nova geração e então eles entravam em desobediência a Deus e acabavam pagando a consequência disso. Eram destruídos, acabavam passando por miséria, por fome e por tantas outras coisas. Tudo sempre pela desobediência. Porém, devido ao aperto, devido às lutas, devido às dificuldades, eles então clamavam ao Senhor. Esse era o lado bom da coisa. Eles clamavam a Deus. Deus então ouvia a oração deles e levantava ali um libertador para guiar o povo. Vamos ver aqui? Continue comigo então a leitura. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Veja só, então, diante do povo clamar, Deus vai mandar um profeta, em primeiro lugar,
para anunciar ao povo o motivo pelo qual eles estavam enfrentando toda aquela luta, toda aquela tribulação. Depois, então, Deus enviará um anjo. Esse anjo levantaria aquele que seria o libertador. No caso aqui, Gideão. Você deve conhecer pelo menos um pouco da história de Gideão. E veja o detalhe, ele estava no lagar malhando trigo. O trigo era malhado ou airado, peneirado, né, no campo e não no lagar. O lagar era o lugar onde se pisava as uvas, porque era uma cavidade na pedra cavada onde se pisava as uvas. Por que ele estava no lagar? Porque ele estava escondido dentro daquele buraco, tentando salvar um pouco de trigo para alimentar a sua família. Vamos continuar aqui a leitura. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Veja só que Gideão vai questionar o anjo do Senhor, talvez ali nem entendendo que era um anjo que lhe tinha aparecido, achando que era um profeta como aquele anterior que havia estado ali. Veja que ele conhecia a história das maravilhas do Senhor. Os seus pais, os seus antepassados lhes havia contado. Então, Gideão sabia também que o povo estava em pecado, porque ele conhecia a história dos antepassados, ele também conhecia as regras, as leis do Senhor. Ou então, o que havia acontecido com Gideão era aquilo que acontece em muitos ministérios hoje, em muitas igrejas. Isso mesmo, porque só se prega a bênção, só se prega a vitória, mas não se anuncia sobre o arrependimento, sobre servir a Deus, sobre buscar a Ele em primeiro lugar, buscar a sua justiça, ou seja, só se fala da bênção, da vitória, de Deus vai dar isso, de Deus vai dar aquilo outro, mas não se fala da responsabilidade pessoal do homem. Então, ou Gideão não conhecia a responsabilidade pessoal do homem, e por isso então acabou nessa situação, como hoje muito cristão sofre por falta de conhecimento, ou simplesmente naquele momento ele ignorou que o problema que eles estavam enfrentando era por causa do seu próprio pecado. O que importa aqui é que nós vamos ver que, na verdade, Deus não vai levar em conta esse momento de Gideão e vai continuar liberando sobre ele uma palavra de ânimo, pois como o povo tinha clamado, como o povo tinha buscado a Deus, Deus levantaria um libertador para os ajudar. Vamos continuar. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Veja que Gideão, ele estava preso às questões naturais. Veja a pergunta dele: com que livrarei a Israel? Visto que a minha família é a mais pobre e eu o menor da casa do meu pai. Gideão entendia que, naturalmente falando, seria necessário um grande exército de milhares de homens, até centenas de milhares de homens, para poder derrotar os midianitas, pois os midianitas estavam ali no número superior a 100 milhares de homens. Eram cerca de 130, 150. Alguns ainda falam em cerca de 300 mil homens. Nós não temos um valor exato,
mas a partir de algumas declarações que nós vamos ler nas Escrituras, a partir daqui em diante, nós poderemos chegar aí a um número aproximado. Daqui a pouquinho nós falaremos nisso. E Gideão pensava então, como minha família é pequena, eu não sou de uma família grande e ainda é uma família pobre, ou seja, nós não podemos contratar um exército, contratar mão de obra. Minha família não é uma família influente que possa contar com a ajuda de outros reis. E pior ainda, eu sou o menor da minha casa. E aqui entenda, é Deus quem vai fazer a obra acontecer. Ele vai usar o homem, a fé do homem, o esforço do homem, mas ele vai fazer. E semelhantemente é conosco. Assim foi com Moisés, com Arão, vai ser com Gideão e com tantos homens e mulheres ao longo da história. Se nós cremos e nos colocamos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele será conosco. Ele fará a parte dele e a vitória aí então é garantida. Continue comigo. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe presenteou. Veja só que coisa, né? Como a ação de Gideão é muito diferente da ação de muita gente que busca a Deus nos dias de hoje. Gideão vai dizer: se o Senhor é comigo mesmo, espera. Ou seja, Gideão ia fazer uma prova de Deus para ver se Deus era com ele mesmo. E é interessante que hoje, normalmente, quando a pessoa faz uma prova de Deus, ela pede algo a Deus, em prova de que Deus realmente é com a pessoa. Gideão, ao contrário. Gideão, para saber se Deus era com ele mesmo, ele quis apresentar a Deus um presente, uma oferta. Porque se Deus recebesse a oferta, é porque Deus seria com ele realmente. Se Deus rejeitasse a oferta, é porque não seria com ele. E veja que essa oferta que Gideão vai apresentar, inclusive, é uma oferta que para ele, naquela época, era de alto preço. Eram 7 anos de fome, de escassez e de miséria. E ele vai trazer, então, ali um animal para apresentar e pães asmos, bolos asmos de 1 efa de farinha, ou seja, ele vai trazer comida bastante, muita comida mesmo, ali que daria para alimentar a sua família, que era pequena, segundo ele mesmo falou, por pelo menos 2, 3 dias, e na escassez que estava de comida, como eles estavam fazendo uma alimentação muitas vezes regrada, dava para alimentar sua família ali até mesmo uma semana inteira, mas ele vai trazer aquilo para apresentar ao Senhor. E era um anjo então, e veja o que vai acontecer. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Veja então que o anjo do Senhor vai fazer com que Gideão fizesse uma espécie de holocausto a Deus. Vai mandar pôr sobre uma pedra ali o animal e os bolos e derramar o caldo em cima. Aquela pedra, como diz aqui aquela penha, vai ser como um altar.
e ali como sacrifício feito e derramado. O anjo então vai tocar, o fogo vai subir e vai consumir tudo. Ou seja, aquele sacrifício vai ser recebido por Deus. E aqui aprenda uma questão. Quem escolheu fazer o sacrifício? Foi Deus quem pediu ou foi Gideão que escolheu? Foi quem? Gideão que escolheu. E como Gideão ofereceu ali para Deus algo que para ele estava sendo um esforço fazer e era o seu melhor, Deus recebeu. E assim é conosco. Quando vamos apresentar algo a Deus, se queremos ter certeza de que Deus vai receber aquilo que estamos apresentando a Ele, seja um louvor, seja um trabalho na sua obra, seja um jejum, seja uma oferta que estejamos entregando em um valor de oferta mesmo, literalmente falando, como devemos fazer para ter certeza de que Deus vai receber? É simples, devemos oferecer de todo o nosso coração e o melhor que estiver ao nosso alcance no momento de fazê-lo. Seja o louvor, tem que ser o melhor, seja trabalhando na obra, vou dar o meu melhor, seja uma oferta, literalmente, vou fazer o meu melhor. E Deus certamente receberá. Continue comigo. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Veja só então, Deus aqui provou a Gideão que era com ele, ou seja, Deus certamente era com Gideão. Mas aqui você vai aprender mais uma coisa agora. Não adianta Deus ser com você. Você precisa também ser com Deus. Isso mesmo. Deus é comigo, mas eu tenho que ser com Deus. Deus está disposto a me ajudar, mas eu também tenho que estar disposto a fazer a minha parte. Gideão provou a Deus e Deus deu prova que era com ele. Agora Deus irá provar a Gideão. Veja comigo. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Viu aí? Primeiro, Gideão escolheu ofertar. Gideão escolheu a oferta, deu o seu melhor e Deus recebeu. Agora, Deus pediu a oferta. Deus escolheu qual seria a oferta. E cabia a Gideão agora 2 coisas. Primeiro, ele podia dar uma desculpa para Deus, dizer: Ah, Deus, o boi não é nem meu. O boi é do meu pai. E ainda mais meu pai é idólatra. O senhor quer que eu corte o bosque onde ele adora os ídolos dele? Vai dar mal para mim. Não vai dar certo. Meu pai não vai entender. Aquele bosque também, o povo da cidade adora ao Deus deles lá e não ao Senhor. Eu não posso fazer isso. O senhor tem que pedir algo que esteja ao meu alcance e não algo que eu não possa fazer. Essa era a primeira opção, dar uma desculpa e não obedecer. E a segunda opção qual era? Obedecer a Deus, independente das consequências. Vamos ver o que Gideão fez? Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada,
eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Veja então qual foi a escolha de Gideão. Gideão obedeceu. Independente, ele resolveu obedecer. E aqui eu quero abrir um parêntese para deixar algo bem claro. Deus falou claramente com Gideão. Por isso ele foi, pegou o boi do pai dele e sacrificou no altar ao Senhor, fazendo algo que estava até além do seu alcance, mas ele foi e fez em obediência a Deus. Mas entenda, Gideão tinha a certeza, foi Deus quem falou comigo. Por que eu fiz esse parêntese? Porque é muito comum homens, pastores, líderes pegarem textos da palavra, como esse, por exemplo, e levarem todo um povo de um ministério a fazerem sacrifícios para Deus, onde muitas vezes Deus não está pedindo. Então, se você tem certeza que Deus te pediu algo, vai e faz. Falo por experiência própria. Já fiz várias vezes, na certeza de que Deus havia me pedido. E sabe o que aconteceu? O mesmo que vai acontecer com Gideão. Deus me honrou nos sacrifícios que eu fiz. Agora, se você não tem certeza que é Deus que está falando contigo, pergunte a Deus, faça prova de Deus. Quando você tiver certeza que é Deus falando com você, aí sim, obedeça, porque haverá honra, haverá recompensa. Amém? Mas quando o homem pede, depois o homem não tem como garantir nada em troca, porque foi o homem quem pediu. Muitas vezes Deus, até pela inocência daquele que fez o sacrifício, vai e honra. Pela fé daquele que fez o sacrifício, vai e honra. Mas muitos, infelizmente, acabam frustrados porque venderam tudo, fizeram grandes sacrifícios por causa do homem e acabaram não recebendo nada. E sabe o que é pior? Acabam alguns até perdendo a sua fé em Deus. Então leia a Escritura, aprenda a Escritura para não cair no que não deve. Agora, quando Deus te pedir, obedeça. Foi a forma de Deus provar Gideão. Deus já havia provado a Gideão, eu sou contigo. E agora, você é comigo? Gideão foi e provou que era com Deus sim. Mas vamos continuar a história. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Veja que provavelmente, pelo menos um daqueles 10 homens a quem Gideão contratou para ajudá-lo, deu com a língua nos dentes, né? Acabou entregando. Por isso que é muito bom quando fazemos propósitos com Deus, deixarmos o máximo possível entre nós e o Senhor, que é quem tem que saber. É você e Deus, sou eu e Deus, somos nós e o Senhor que precisamos saber. Não precisamos sair espalhando os nossos propósitos para os outros. Vamos continuar. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Que coisa, hein? Joás, que teve o seu poste ídolo cortado e o seu boi sacrificado, Deus agiu no coração dele, na mente dele, de tal forma que ele parou e pensou, opa, peraí, vocês vão lutar para defender um Deus? Se Baal é Deus, que defenda-se ele. Se Baal é Deus, foi o bosque dele que cortaram, que ele contenda com o meu filho e não vocês,
porque Joás conhecia as histórias de que todos que se levantaram contra Deus, o próprio Deus se defendeu. Deus não precisa que ninguém o defenda. Nós precisamos pregar a palavra, defender o evangelho. A Deus ninguém precisa defender. Ele mesmo se defende e triunfa em todas as batalhas. E aqueles homens vão pensar das duas uma. Ou Baal não é Deus coisa nenhuma, ou então Gideão é mais poderoso do que o Deus Baal. Continue comigo. Pelo que, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Veja só então, Gideão já sabia que Deus era com ele, Deus já sabia que Gideão era com ele, e lógico que Deus já sabia muito antes que Deus sabe todas as coisas, mas provou a Gideão. Agora Gideão queria um posicionamento de Deus. Senhor, o Senhor realmente vai me usar para, através das minhas mãos, que eu venha guiar o povo para que nós venhamos a ser livres dos midianitas? Então Gideão vai fazer duas provas. Primeiro, que a terra ficasse seca e o novelo de lã ficasse úmido, molhado, depois de uma noite inteira pela manhã, devido ao orvalho. E no dia seguinte que fosse o contrário, que a terra então ficasse molhada e o novelo seco, e assim foi, ou seja, Deus deu prova a Gideão, que não só era com ele, mas que lhe daria vitória naquela causa. E aqui tem outra lição a tomar. Entenda, não é porque Deus é comigo que em toda a batalha eu devo pelejar. Deus é comigo, mas existem questões que eu não devo me meter. Existem coisas que eu não devo inventar de fazer. Ah, eu vou fazer isso aqui porque Deus é comigo. Não, Deus é comigo? Sim, Deus é comigo. Mas nem tudo Deus quer que eu faça. Por exemplo, o próprio Paulo, quando estava ali com Silas e Lucas, inclusive, viajando e pregando o evangelho em várias nações, algumas nações para onde eles iriam descer, o Espírito Santo dizia não, não vá por aí. E eles então se retiravam. Então, existem coisas que não é porque Deus é comigo que eu devo fazer. Por exemplo, Deus é comigo, então eu vou abrir essa empresa aqui e vai dar tudo certo. Calma, Deus é com você. Ore e Ele vai dizer a você
se é para você abrir a empresa ou não. Ah, Deus é comigo, então eu vou pegar esse emprego aqui porque é esse o melhor emprego. Ore, Deus é comigo, qual a porta de emprego eu devo pegar? Ah, Deus é comigo, eu vou começar a me relacionar com essa pessoa aqui, porque vai dar tudo certo, essa pessoa vai se converter e vai ser de Deus. Calma, não é assim. Deus é com você? É. Então, ore. Senhor, essa pessoa é de Deus para eu me relacionar? Entendeu? Não é porque Deus é comigo que Ele está em tudo que eu queira fazer. Eu tenho que ver. Deus é comigo? Senhor, e nesta causa? E nesta causa, eu devo ir adiante ou eu devo esperar? Eu devo agir ou é o Senhor quem vai agir? Amém? Vamos voltar à leitura. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Veja só, quando Deus vai dar uma vitória, Ele quer que fique claro que Ele deu a vitória. Por isso ele já vai avisar a Gideão: Gideão, tem muita gente com você. Eu vou dar a vitória e o povo vai achar que eles, por eles mesmos, venceram. E não é assim. Eu vou dar a vitória. Então a glória teria que ser de quem? De Deus. Volte comigo, porque Deus vai dar um jeito aí de diminuir o povo que estava com Gideão. Vamos lá. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele de que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem a seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação,
adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Aser, e todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas e trouxeram os cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Amém, amados? Deus deu então uma grande vitória. Ali, aqueles 300 rodearam o arraial, e quando começaram a quebrar os cântaros e balançar as tochas e gritar: espada do Senhor, espada de Gideão, eles estavam num vale. Aquilo ecoou, aqueles vasos quebrando, como se fosse uma grande multidão de exército e de cavalos atacando. Aquelas tochas nas mãos ali também deixaram eles confundidos, e eles começaram ali, como eram exércitos diferentes que tinham se unido contra o povo de Deus, acabaram ali ferindo uns aos outros, saíram fugidos. Então Deus mandou o reforço da parte do povo. Gideão vai mandar mensageiros, e eles então vão atacar o povo no caminho que eles estão fugindo e vão alcançar uma grande vitória. Ou seja, Deus já tem a estratégia para a nossa vitória. O que é que precisamos fazer? Obedecê-lo. Ele é comigo, ele é com você. Você precisa ser com ele também. Eu também preciso ser com ele. E como provamos isso? Obedecendo. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Foi um prazer estar contigo aqui em mais um dia de leitura, e amanhã tem mais leitura. Inclusive, coisas muito importantes você vai ver aqui, uma lição poderosa, inclusive, através da vida de Gideão. Mas não esqueça, se ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, deixe também aí o seu joinha, compartilhe, tudo isso me ajuda a crescer aqui nessa plataforma e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!